Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andréia e vamos ministrar a disciplina de Geografia aplicada ao turismo. E na aula de hoje vamos estudar os conceitos que envolvem essas duas áreas do conhecimento. Preparados? Bem, este é o sumário que vamos ver na aula de hoje. O que é a geografia, estudando seus conceitos principais, que são de lugar, território, paisagem, região e espaço, e vendo alguns conceitos espaciais terrestres que são necessários ao entendimento dessa ciência. Na sequência, veremos o que é turismo, os seus conceitos segundo a ONU e a Organização Mundial do Trabalho, os principais tipos de turismo, a relação entre a geografia e o turismo e, por fim, estudaremos o turismo e os pseudolugares. Bem, o que é a geografia, pessoal? Segundo o Bittar 2001, é uma ciência que estuda um território, entendendo que este é constituído por uma base física ligada à natureza e por uma organização social fundada e mantida pelos homens que ali vivem. Já o dicionário Aurélio nos diz que a geografia é a ciência que descreve a superfície terrestre, estudando seus aspectos físicos atuais, bem como as relações entre o meio natural e os grupos humanos. São dois conceitos que dizem basicamente a mesma coisa, que a geografia é a ciência que vai estudar as relações que acontecem na superfície terrestre entre os elementos físicos naturais e os seres humanos que habitam esse espaço. Diante disso, pessoal, podemos dizer que a geografia é uma ciência multidisciplinar? Vamos ver, o que vocês acham? Sim, pessoal, geografia é uma ciência multidisciplinar, porque ela depende de tantas outras para existir. Vejamos alguns exemplos bem práticos. O estudo das coordenadas geográficas, por exemplo, é feito a partir da ciência matemática. Ela é fundamental para a construção dos nossos mapas, que nos permite interpretar diversos fenômenos geográficos. Já a história, essa sim é fundamental, porque a geografia sempre vai precisar analisar as evoluções ao longo do tempo. Então a história é uma parceira importante nesse processo. E as ciências, de um modo geral, vão oferecer informações contidas no espaço geográfico, que vão desde os fatores químicos, biológicos, envolvendo os fenômenos físicos da natureza, entre outros. E para se entender a geografia, pessoal, há que se revisar 4 conceitos básicos que envolvem essa ciência, que são lugar, território, região e paisagem. O território, onde ocorrem as relações de poder. O lugar é o espaço vivido que exige uma relação de afetividade. A paisagem é sempre o espaço visível, que é composto de diversos elementos. E a região, que são espaços diferentes ou semelhantes, diante de aspectos naturais, políticos e econômicos. Vamos estudar cada um deles para entender melhor como isso funciona. Começando pelo lugar, pessoal. Lugar é a parte do espaço onde as relações de proximidade e afetividade dos indivíduos se entrelaçam, sobretudo a que envolve o cotidiano. É onde as pessoas constroem referências quase que sentimentais, com aquele lugar onde cada pessoa busca referências pessoais e constrói seus sistemas de valores que fundamentam a vida em sociedade. É, sobretudo, uma relação de pertencimento, ou seja, qualquer lugar do mundo que habitemos sempre vai nos remeter ao lugar de nossa origem, onde nascemos, onde convivemos em família, em sociedade, onde guardamos as lembranças boas da infância, da pescaria com os avós, da comidinha da vovó, da comida preferida que a mamãe fazia para você. Isso é o lugar, pessoal. Você pode mudar de continente, de país, de estado, de cidade, mas o lugar vai ter sempre essa sua relação na sua vida. Por isso, nós chamamos de uma relação de proximidade e afetividade. Depois temos o conceito de região, que nada mais é que um agrupamento de lugares que possuem características comuns, naturais e culturais, como, por exemplo, extensas planícies fluviais cobertas de vegetação ombrófila, ou então significativa concentração de estabelecimentos comerciais e industriais. Podemos fazer uma relação aí, por exemplo, entre a região norte e a região sudeste. A primeira com as grandes planícies fluviais da Amazônia e a segunda com a característica essencialmente industrial. Então,
Todos os estados, cidades que tiverem essas características comuns são agrupadas em aglomerados que chamamos de região. Paisagem é um conceito que nós precisamos desmistificar, pessoal. Porque paisagem não é tudo que você vê e aqui é bonito. A paisagem é tudo aquilo que nós vemos. Ela vai ser construída a partir da presença em diferentes escalas dos elementos naturais e culturais, os quais a sociedade interage e cuja percepção permite a leitura do espectador. Então, nem tudo que lhe parecer bonito vai parecer bonito ao outro. A paisagem é tudo que se vê e tudo que você pode interpretar a partir daquela visão. Então, a partir de hoje, entenda que a paisagem vai ser tudo que está ao alcance da sua visão e o que você vai fazer quando interpretá-la. O território é um conceito temporário e modificável porque depende de relações e escalas temporais. O que isso quer dizer, pessoal? É onde ocorrem as relações de poder e como os que habitam o conhecem. Nós trazemos aqui um exemplo do território de Israel e da Palestina, uma escala de tempo aí de 1947 até os dias atuais. Percebam que em 1947 a Palestina dominava a maior parte do território, aqui em verde. Já em 47, no mesmo ano, Israel começou, a partir de guerras, com a nação palestina, a tomar territórios. Então já ficou nesse mesmo ano com a maior parte do território que era originalmente da Palestina. E a Palestina já em 67 aparece com a menor parte do território original. E hoje, nos dias atuais, menor ainda. E essa briga continua, né, pessoal? E outros países, outras nações têm se envolvido nessa guerra. Então, conseguir território é sempre uma área que pode se modificar através do tempo, porque depende de relações de poder. Então, nem sempre o que é, por exemplo, o Brasil hoje pode ser o Brasil amanhã. Né? Não é característica nossa perder territórios, né, desde o descobrimento para cá, mas é passível disso. O espaço, pessoal, para a geografia, vai ser estudado com maior ênfase, é aquele onde ocorrem as relações sociais, econômicas e políticas dentro de uma escala que varia de local, ou seja, do menor para o maior, do local para o global. O espaço é aquele que apresenta alguma relação com pessoas que o habitam, ou seja, ele vai ser sempre produzido pelo homem. Na figura aqui nós podemos ver uma paisagem original, natural, certo? E ao final dela a gente já vai ver a ação antrópica, então já foi bastante modificada. Então o espaço é sempre um conceito construído. O espaço vai ser sempre produzido pelo homem, pela ação antrópica. Entendido, gente? E vamos ver agora alguns conceitos espaciais terrestres, que são os físicos, biológicos e humanos, para entender melhor como é que funciona a ciência geográfica. Então nós temos aí a divisão em duas geografias, que não podem, é bom salientar, ser estudadas de forma separada. São elas a geografia física e a humana. A geografia física vai ser a área que analisa a evolução, a distribuição e interação de componentes naturais e abióticos, como por exemplo solos e atmosfera. E a segmentação da geografia, que abrange áreas como a geomorfologia, ecogeografia, climatologia e geotrologia, está intimamente relacionada com a geografia humana. Como eu disse no começo, não dá para separar as duas. Vista essa revisão sobre geografia e seus principais conceitos, vamos agora estudar um pouquinho do que é turismo, pessoal. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, e a Organização Mundial do Turismo, o turismo é a atividade do viajante que visita uma localidade fora do seu entorno habitual por período inferior a um ano e com o propósito principal diferente do exercício de atividade remunerada por entidades local visitado. Ou seja, o turismo é aquele que envolve ações de fazer viagens para recreio, para o lazer. É a atividade econômica relacionada com viagens organizadas, geralmente para lazer. Isso é o local onde se presta um serviço de apoio aos turistas, de acordo com o dicionário Aurélio. Então, o turismo não envolve uma atividade remunerada para o seu praticante. Ele vai, geralmente, com fins de lazer.
E vamos ver aqui, pessoal, alguns tipos de turismo mais comuns, começando pelo turismo social, que é a forma de conduzir e praticar atividade turística, promovendo igualdade de oportunidades, equidade e solidariedade e o exercício da cidadania na perspectiva da inclusão. É um turismo que é recentemente mais praticado, principalmente aqui no Brasil. Então as pessoas viajam com o intuito de não somente conhecer outras culturas, mas fazer parte dessa cultura, ajudando de alguma forma, colaborando com algumas dificuldades sociais que determinadas sociedades passam, certo? Temos também o ecoturismo, né? Eu trouxe algumas experiências que eu já tive aqui, que eu gosto bastante de viajar. Então, sempre que posso, estou fazendo viagens, principalmente dentro desse conceito do ecoturismo, pessoal. Que é um segmento da atividade turística que utiliza de forma sustentável, é importante frisar, o patrimônio natural e cultural, incentivando sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista, através da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações. Então nós temos aqui 3 momentos, eu fazendo rapel aqui no município de Bonito, estado de Pernambuco, aqui na Cachoeira de Santa Bárbara, na Chapada dos Veadeiros, e à direita eu com a lhama lá em Machu Picchu, no Peru. Então tudo isso aqui a gente pode considerar ecoturismo. São experiências realmente bem diferentes do turismo convencional, onde você busca realmente se conectar com a natureza. O turismo cultural, que vai compreender atividades turísticas relacionadas à vivência do conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural, bem como dos eventos culturais, valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da cultura. Então você vai realmente mergulhar na cultura daquela região, daquela cidade que você está visitando. Conhecer seu povo, seus hábitos e se integrar a eles num determinado período de tempo, participando desse processo. O turismo cívico, que não é muito divulgado, mas ele existe, né, pessoal? Ele vai ocorrer em função de deslocamentos motivados pelo conhecimento de monumentos, fatos, observação ou participação em eventos cívicos, que representa a situação presente ou a memória política e histórica de determinados locais. Um exemplo aqui no país é a cidade de Brasília, né, o nosso Distrito Federal. É uma das principais atrações, são o Palácio do Planalto, né, os ministérios, as praças, o Memorial JK. Então, muitos turistas que visitam Brasília acabam optando por esse tipo de turismo durante a sua visita. Turismo religioso, pessoal, é bastante em voga aqui no nosso Brasil, né? Ele configura-se para as atividades turísticas decorrentes da busca espiritual e da prática religiosa em espaços e eventos relacionados às religiões institucionalizadas, principalmente as voltadas ao catolicismo, né? À esquerda aqui nós temos o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no estado de São Paulo, né? Aparecida do Norte. E à direita aqui é nossa Santa Cruz, né, com a imagem de Santa Rita de Cássia, né, que já é bastante visitada para a peregrinação de romeiros. Turismo místico e esotérico, ele se caracteriza pelas atividades turísticas decorrentes da busca também da espiritualidade, mas também do autoconhecimento em práticas, crenças e rituais considerados alternativos. Então você pode visitar uma tribo indígena, participar de alguns rituais, né? Algumas tribos permitem esse tipo de visitação, lógico, com autorização, agendamento, etc. E vocês podem participar desses momentos que são muito ricos, certo? E é o que a gente chama realmente de você encontrar a paz interior. É cada vez mais praticado no Brasil e no mundo. Também temos o turismo étnico, pessoal. Ele se constitui das atividades turísticas decorrentes da vivência de experiências autênticas em contato direto com modos de vida e identidade de grupos étnicos. Aqui nós temos o exemplo do quilombola Calunga, que fica lá no estado de Goiás, né, que eu fiz uma visita. Fica dentro de uma reserva onde há bastante cachoeiras. E toda visita a essa área é feita pelo pessoal da comunidade quilombola. Então essa moça que está com a direita, que é a Rose, foi que me guiou nessa visita. Só eles estão autorizados e são orientados a guiar os turistas nessa região aqui, que é uma reserva quilombola. O turismo de estudo e intercâmbio também é bastante comum, né?
vai movimentar turistas para atividades e programas de aprendizagem e vivências, tanto para se qualificar profissionalmente, ampliar conhecimento e se desenvolver pessoal e profissionalmente. Diante disso tudo que a gente viu, pessoal, que a gente pode entender da relação da geografia com o turismo. Turismo, que é uma ciência que cria e recria configurações espaciais diversificadas, pois é parte integrante e fundamental da ciência geográfica, e está analisando e interpretando essas formas espaciais criadas e recriadas pelo turismo, enfocando estruturas, reflexão sobre a organização e construção desses espaços através do turismo. Já enquanto a geografia vai ser a ciência dos lugares, da diversidade de espaços terrestres, e um outro processo relacionado com o turismo, que tanto o turismo quanto a geografia se sustentam na diversidade de culturas e ambas são centradas no fenômeno social. A globalização, por exemplo, acompanha e generaliza valores ambientais, uniformizando produtos de consumo e uma linguagem avançada, ocorrendo também formas de realizar o turismo. A paisagem, pessoal, é a matéria-prima do turismo, ou seja, é um conceito básico da geografia que vai balizar sempre o turismo. Ele é sempre movido pela paisagem. E a principal relação entre a geografia e o turismo vai se estabelecer no espaço geográfico, com alicerce da oferta turística. Então, sem espaço, eu não tenho como praticar o turismo. E os pseudolugares, pessoal, que é o nosso último assunto de hoje. O turismo ele vai transformar tudo que toca em artificial, transforma lugares em função dos seus interesses. São lugares cuja história e identidade sofrem interferência em nome de um específico de relações produzidas pelo e para o turismo. Por exemplo, pessoal, temos o Disney Animal Kingdom, que é o quarto de 4 parques temáticos construídos por Walt Disney World Resort em Bay Lake, próximo a Orlando, lá nos Estados Unidos. Então, eles quiseram reproduzir o espaço típico da savana africana dentro dos Estados Unidos. E aqui são as paisagens originais do continente africano, as nossas famosas savanas, né, pessoal? Então, são pessoas que não desejam ir à África, mas querem conhecer a África de alguma forma dentro de um outro país mais acessível, talvez. Mas o interessante mesmo é visitar as paisagens originais. Então, ele é um pseudo-lugar. É uma África fora do continente africano. No Brasil, nós temos o exemplo do complexo da Costa do Sauípe, que fica no litoral da Bahia, no município de São João da Mata, que em nada lembra a pobreza e miséria do município, pessoal. Vocês estão vendo essa paisagem aqui muito bonita, um resort muito chique, pouca gente tem acesso, tem que ter alto poder aquisitivo para poder frequentar. Que ela fica no município a 60 km de Salvador, mas o centro dessa cidade, onde fica esse resort, ele é extremamente violento, certo? Diferente do seu litoral, que é só frequentado pela classe alta de turistas, e onde se reina tranquilidade, né? Não tem nada a ver. Mas dentro do mesmo município você tem duas paisagens, duas situações totalmente diferentes. Então a gente chama isso de pseudo-lugar. O turismo de inclusão, perdão pessoal, esqueci de passar, o turismo de inclusão é um pequeno vídeo aqui falando da inclusão que foi tema do turismo no Dia Mundial do Turismo comemorado no ano 2016. Vamos assistir. Essa mala é sua? Sabrina, eu recebi essa mala é pra você. Tem o seu nome aqui, peraí. Ué, será que é de outra Maristela? João, em comemoração ao Dia Mundial do Turismo, você é a nossa convidada para uma viagem muito especial.
passeio muito lindo mesmo, bonito, porque ele mostra muita natureza, peixe, fiz uma flutuação muito maravilhoso, que fez com que eu me sentisse mais leve. Aceitou aqui no Porto de Galinhas, é o que eu vi que tinha muita coisa para cadeirante. A experiência foi boa de entrar com a cadeira de roda dentro da praia, ver os peixes, andar em lugares que eu nunca pensei que ia conhecer. Deu para perceber, pessoal, que o turismo não tem exclusão, ele é muito inclusivo. Dá para fazer muita atividade tendo algum tipo de deficiência. E é um mercado interessante em franca expansão. Pesquisem mais a respeito, tá? E por fim, pessoal, vou deixar uma atividade para vocês, que é a seguinte. Se você tivesse que mostrar a sua cidade para um amigo forasteiro, né, aquele que vem de fora, que roteiro você escolheria e por que razão? Lembre-se dos conceitos que estudamos hoje. Faça um texto de no máximo 2 laudas sobre o assunto e vamos apresentá-lo aos colegas na próxima aula para debate. Obrigada e até a próxima, gente.